Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Galahad com vocês para mais um vídeo aqui no canal. E com muita alegria eu trago um mini curso, é mini mesmo, tá pessoal? Sobre Umbanda Universalista. E nesse curso, qual que é a ideia? É ser gratuito, aberto para qualquer pessoa que quiser assistir. Você vai poder tirar suas dúvidas nos comentários. E já vou adiantar, você que se diz mais cristão que todo mundo, você que acha que sabe mais que todo mundo, que é mais pirocador que todo mundo, seu lugar não é aqui, tá? Se você vier falar que o Espiritismo é melhor, que a Umbanda Sagrada é melhor, que o Candomblé é melhor, isso não nos interessa, tá, pessoal? Aqui é para quem quer aprender o básico, a síntese da resenha do resumo da Umbanda universalista, tá? Só, mais nada. E agora, se você vem de outra religião e quer aprender, seja bem-vindo, mas por favor, mantenha a mente aberta, porque Umbanda é isso, Umbanda é coração e mente aberta. Tá, pessoal? Detalhes sobre o curso. Essa primeira mini aula será mais longa um pouco, mas as demais mini aulas serão curtas. Qual que é a ideia? Não sobrecarregar vocês de conteúdo, porque às vezes fica tudo pinel. Aí fala, não sei aquilo, não entendi isso, não entendi aquilo. Então fica ruim. Então a ideia é justamente pouco conteúdo para você assistir uma ou duas vezes, memorizar, ficar feliz, ir lá para o seu terreiro, lá para sua tenda, ou na sua casa mesmo, sentir as energias, aplicar aquilo que você aprendeu aqui, tá? Outra coisa, pessoal, nesse curso eu não vou entrar na parte 100% esotérica, porque é uma parte de fato esotérica, né? Você teria que estar estudando aí os caminhos sacerdotes para ter acesso a essas partes. E por que eu não estou colocando essa parte também? Para não acontecer M, pessoa pegar o conhecimento aqui e achar que sabe de tudo, pode esquecer um detalhe ou outro e acaba fazendo besteira e aí atraindo coisa que não deve, coisa que não sabe lidar. Tá, pessoal? A questão de banhos, defumações, etc. Talvez eu faça isso no último módulo, tá? Lá na aula final a gente vai falar sobre isso, sobre as principais defumações, principais banhos, e você também aqui vai aprender a saber qual que é o seu orixá de cabeça, tá? De acordo com a Umbanda Universalista. Se você é de outra Umbanda e já sabe o seu orixá de cabeça, melhor ainda que você tenha muito axé, muita sorte, muita fartura, muita prosperidade na sua vida. Mas, por favor, respeite a sua tradição e respeite a nossa tradição. Tá, pessoal? Ninguém quer melhor que ninguém, ninguém quer competir com ninguém. São apenas doutrinas diferentes visando uma coisa muito parecida que é o amor ao próximo, o autoconhecimento, a caridade e o perdão. Certinho, pessoal? Então, eu dividi o seguinte. Hoje, vou até mudar minha tela aqui já para vocês. Então, a gente tem aí que a primeira mini aula é Umbanda e os orixás. Eu vou falar de todos os orixás detalhado? Não. Por quê? Porque vai demorar demais a ficar longo e aí vai ficar meio chato. Bom, aqui eu já coloquei, né, que é apenas da Umbanda Universalista. Nós não vamos tratar das outras Umbandas, porque tem algumas diferenças bem grandes, outras coisas são bem tranquilas de entender, são bem parecidas. E vamos começar com essa trem logo, né? A parte do contexto histórico que está aí na tela de vocês, eu vou passar rapidamente, porque qualquer site que você entra tem essa parte, esse contexto histórico. Então a ideia aqui é você não ficar boiando no seu terreiro, na sua tenda, ou quando você for visitar algum terreiro. Tá? É só para você entender ali o que está acontecendo, começar seu processo de desenvolvimento mediúnico, ou às vezes encontrar um terreiro, uma casa que você se identifica, para você começar o seu processo de desenvolvimento mediúnico, tá, pessoal? Independente da sua capacidade mediúnica, maior, menor, incorporação ou não. Certinho, pessoal? Então vamos lá. Em 1908, em novembro de 1908, lá no Rio de Janeiro, o médium Zélio Fernandinho de Moraes foi taxado de doente. Estava tendo uns problemas aí físicos, problemas meio psicológicos, e o povo achou que ele estava meio pinel. E antes que eu me esqueça, vou usar um linguagem mais descontraído, tá, pessoal? Vou ficar aquela coisa muito religiosamente, não sei o que, que ele é chato demais, fazer uma coisa para todo mundo entender, porque eu acho que assim é mais fácil. Então vamos lá. Bom, o Zélio, ele estava tendo uns probleminha lá, né? Ele é um rapaz novo, estava tendo uns problemas aí de consciência, uns problemas psicológicos, o que e tal. Aí levaram ele no hospital falar que na medicina não tinha jeito não. Aí levaram no psicólogo, psiquiatra, falou que não tinha jeito também não. Aí levou na igreja. Aí o padre falou, ó, isso aí é coisa daquele povo que mexe com o espiritismo, isso aí é o capeta, isso é o demônio, tem que arrancar esse negócio do corpo dele.
E aí levaram ele num centro espírita. Em determinado momento, ele entrou lá no centro espírita, sentou junto com os médiums lá, e aí baixou uma entidade. No que baixou a entidade lá nele, ele... Eu vou voltar para minha cara feia aqui. O que apareceu lá a tal entidade, a entidade pediu para buscar uma rosa branca. Ele buscou a rosa branca e ali ele começou um diálogo com a mesa mediúnica, falando que ele era um caboclo brasileiro. Só que um dos médios que tinha ali a evidência falou: não, você fala que é um caboclo, mas você tem vestes clericais, você é alguém da igreja, da religião, né? E aí foi desenrolando ali uma conversa, um clima um pouco tenso, porque os dirigentes que estavam lá achavam que isso é muito típico daquela época do espiritismo europeu, né? Ah, não, você é um espírito atrasado, de estar falando assim, de estar com essa roupagem sua, etc e tal, nananana. E aí aconteceu que ele falou: não, eu sou um caboclo brasileiro, eu vim fundar uma religião e amanhã, X horas da noite, eu vou incorporar nesse mesmo médium, no lugar tal, hora tal, 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 e eu vou fundar uma religião 100% brasileira e essa religião vai se chamar Umbanda. Tá? Umbanda é uma derivação de Umbandã, tá, pessoal? Que aí já é outro departamento que eu explique talvez em um outro vídeo. E aí, depois daquilo tudo, aquele clima meio complicado, perguntaram para ele qual era o nome dele. Ele disse que ele era o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E ele explicou porque sete encruzilhadas, porque não existem caminhos fechados para ele. O que faz todo sentido, porque quando você chega numa encruza, você tem caminhos para escolher. E se seus caminhos estão abertos, você pode escolher o que você quiser. Tá, pessoal? Bom, dito tudo isso, voltemos aqui à nossa aulinha, né? Depois, no dia seguinte, de fato, o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou no médium Zé Fernandinho de Moraes, e ali, entre aspas, começou a Umbanda no Brasil, tá, pessoal? Muito tempo depois, os primeiros terreiros vieram de Umbanda com base no que o Zélio tinha já aprendido com a espiritualidade de Umbanda, né? Mas algumas vertentes foram surgindo, misturando ali Umbanda com Catimbó, Umbanda com Candomblé e algumas outras religiões de matriz africana, inclusive com o Espiritismo e também com a Igreja Católica, tá, pessoal? Isso não é incomum encontrar Umbanda, que a gente chama de Espiritismo de Umbanda, né, que é um termo ligeiramente equivocado, mas os termos também são completamente irrelevantes. Né? O que importa é se você trabalha para Jesus, se você trabalha fazendo a caridade, o amor ao próximo, trabalha de forma gratuita. Teve essa coisa dos sincretismos com os santos da Igreja Católica, porque ficaria mais fácil algumas pessoas aderirem à religião, né? E essa coisa do sincretismo da Igreja Católica, pessoal, é o seguinte: é uma história, vou contar essa história muito rápida. Na época dos escravos, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, a Igreja Católica reinava absoluto, né? Nem existia protestantismo aqui ainda, praticamente falando. E aí, os escravos, para poder fazer o culto aos orixás, eles assimilaram a imagem dos santos, de acordo com a história dos santos, eles assimilaram com os orixás e aí puderam fazer o culto deles meio que na surdina, para não perder ali a ritualística, né? E conseguir ter uma liberdade de culto, que infelizmente no Brasil diz que o Estado é laico, mas de laico a gente não tem quase nada. Bom, a Umbanda foi reconhecida em 18 de maio de 2012, tá? Como uma religião que diz de matriz africana, mas ela é uma religião 100% brasileira, tá, pessoal? Tem um pezinho na África? Tem, porque basicamente o mundo inteiro tem um pé na África, né? E agora as diferenças básicas de Umbanda e Candomblé e as demais religiões de matriz africana. O Candomblé, ele defende a manifestação dos orixás, que são mais de 7. A depender da vertente candomblecista, são mais de 7, e quem se manifesta nos médios são os orixás e não as entidades. O candomblé trabalha apenas com orixás, não trabalha com entidades, caboclo, preto velho, boiadeiro, etc. Não tem isso no candomblé. Tá? Na vertente umbandomblé, até tem, mas esses cultos são feitos em horas separadas. Em alguns lugares já são feitos no mesmo momento. Né, as coisas vão andando pouco a pouco. No candomblé, eles respeitam muito e seguram muito, são muito arraigados à tradição africana.
tá? Apesar de candomblé ser uma religião brasileira também, ele se atém apenas à religião, a tradição africana. Ele não, ele tem o candomblé é mais fechado para essa coisa de coisas novas, entrar espíritos novos, entidades novas, doutrinas novas. Eles já são mais fechados. Não estou dizendo que é certo nem errado, tá? Você que é irmão do candomblé, você é feliz no candomblé, você faz a carreira no candomblé, continua no candomblé, meu irmão. Muito axé para você, tá? Então, bem por aí, são as principais diferenças, né? Na Umbanda você tem incorporação das entidades, tá? Tem incorporação de orixá menor, né? Ali no grau de orixá menor de grau 3, e aí guias e protetores têm incorporação. Orixás maiores não incorporam na Umbanda porque qualquer quase todas as vertentes de Umbanda entendem que os orixás têm uma energia que o corpo humano não suporta incorporar. Assim como o povo fala, incorporei Jesus. Pô, tá de sacanagem comigo, né? Jesus, o maior de todos. Aí, com o passar do tempo, depois que essas manifestações do Zélio foram acontecendo, teve um médico chamado Benjamin Figueiredo, em 1920, que ele incorporava, como está na tela de vocês, o caboclo mirim. Não quer dizer que é um caboclo criança, não. Mirim é o nome do caboclo, tá, gente? E aí, a partir desse momento, a Umbanda foi começando a ter suas primeiras mudanças. Em que sentido? Em colocar a parte mais esotérica, que é a parte mais oriental, que envolve incensos, incorporação de espíritos orientais, como os mongóis, como os grandes médicos chineses, os guerreiros japoneses, e por aí vai. Tá? E por aí vai com gosto, né? Surgiram os primeiros esboços. Só que aí veio o Damata e Silva e mandou a pá de cal no negócio. Então todo mundo fala que o Woodrow, né, que é o W. Damata e Silva, dizem que ele é o criador da Umbanda esotérica, essa que é a Umbanda universalista derivada. Tá? Basicamente toda a Umbanda esotérica, quase toda, está dentro da Umbanda universalista. Tá, pessoal? Inclusive a parte ritualística, tem muita coisa parecida, né? E aí ele abriu, né, a tenda Umbandista Oriental, como o nome já diz, lá em Itacuruçá, nem sabia que essa cidade existia, tá, pessoal? Sou péssimo em geografia, no Rio de Janeiro. E aí, depois disso, foram surgindo inúmeras outras vertentes, das quais vocês podem ver aí, eu vou falar rapidinho de cada uma. Umbanda branca, pessoal, aquela Umbanda que a gente chama de espiritismo de Umbanda, que é uma mesa espírita, perdão, pessoal, ainda estou recuperando a voz, em que os médios recebem no máximo caboclos e pretos velhos. Não passa disso. Tá? Então tem uma Umbanda, a gente fala espiritismo de Umbanda, que é só caboclo e só preto velho, nunca os dois ao mesmo tempo. No Umbandaime é a fusão do Santo Daime com Umbanda. Eu particularmente acho que é muito válido sabendo fazer, tá, pessoal? O Santo Daime ou a prática da ayahuasca. Primeiro porque a ayahuasca vem dos próprios caboclos brasileiros, né? Eles desenvolveram essa medicina aí para expansão de consciência, etc. Não recomendo a ayahuasca para desenvolvimento mediúnico de incorporação, tá, pessoal? Não recomendo mesmo. Então nós temos essa coisa do Santo Daime, da ayahuasca, das ervas de poder, né, da medicina de poder dentro da Umbanda, que também está um pouco associada à Umbanda universalista, tá, pessoal? Umbandomblé, como já disse, que é a fusão da Umbanda com o Candomblé, muitas vezes feitas no mesmo terreiro, só que em dias e horários diferentes. A Umbanda Sagrada, que é gigantesca no Brasil, dos grandes dirigentes espirituais, né, como o Adérito, se bem que o Adérito Simões ele migrou da Umbanda Sagrada para uma própria Umbanda dele, ele tem a doutrina dele, que é a do terreiro de Umbanda Sete Montanhas do Brasil. Um beijo pro pai Adérito também, gente boa demais, uma pessoa muito lúcida, muito tranquila para explicar as coisas dentro da doutrina dele, explica muito bem, tem um bom humor danado, muito bom. E nós temos aí também o Rubens Saraceni, que é basicamente um dos líderes da Umbanda Sagrada no Brasil. É que acabou ficando Umbanda e etc., mas porque eu ia colocar a, um outro tipo de Umbanda, mas que não faz muita diferença agora, porque a gente já viu basicamente todas elas, né? Bom,
Que é Umbanda, ladies and gentlemen? Umbanda é uma religião 100% brasileira e é cristã, sim senhor, sim senhora, tá? Porque tem muita gente que é espírita, que é católico, que é protestante, até mesmo gente de outras religiões que afirma categoricamente que Umbanda não é cristã. E é cristã, sim senhor, tá? Eu sei que vocês falam isso por ignorância de conhecimento, tá? E tá tudo certo, tá tudo ok, mas é muito feio ficar repetindo uma coisa que você não tem conhecimento. Isso é a mesma coisa de ouvir aqui e falar para vocês que o espiritismo é ruim, que o espiritismo não serve para nada. Pô, o espiritismo serve para muita coisa. Haja vista que todo mundo que está indo na Umbanda deveria começar lendo doutrina espírita. É o mínimo que se deve. Ver para poder começar a entender determinadas coisas. Estão todas ali, ou pelo menos boa parte delas estão ali na codificação espírita pelo grande Allan Kardec, né? Que dizem que está reencarnado, eu já não sei, porque isso é fofoca espiritual. E o que a Umbanda traz, gente? A Umbanda ela é muito parecida com o Espiritismo, muito. Porque o quê? Pautada no amor ao próximo, na prática da caridade, no não julgamento, viu? Seus que falam que é cristão e fica julgando os outros, tá? Tô observando. No não preconceito e na livre manifestação da espiritualidade. Essa livre manifestação da espiritualidade é uma parte da Umbanda esotérica e da Umbanda universalista. Tá? Por que eu digo isso? Vocês vão entender mais na frente quando entrar na parte mais esotérica do negócio. Bom, quando o Caboclo das Sete Cruzilhadas ele veio pela primeira vez, ele colocou ali os postulados, aqui eu resumi, tá? Da Umbanda, que é mais ou menos são as diretrizes que a religião tem que seguir. Então, o que acontece? O povo fala que a Umbanda é uma religião pagã, mas um tapa na cara de vocês, ó. Um dos postulados é a criação no Deus eterno, incriado, absoluto, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, onisciente. Então, teoricamente, o mesmo Deus, teoricamente, o mesmo Deus da... Se bem que teoricamente não, porque eu tô falando por mim, né? Então, pessoal, acredita em Deus sim, que Deus é um só, tá, pessoal? Às vezes só muda de nome. Na Umbanda é Olorum, mas é Deus. É o incriado, onipotente, onisciente, onisciente, sabe tudo, criou tudo, nananana. E antes que as pessoas falem, Umbanda é uma religião que acredita em muitos deuses. Não, porque orixás não são deuses. Tá? Começa por aí. E ninguém está acima de Deus na Umbanda. Tá, pessoal? Então já gravo isso aí com vocês. A crença na existência dos orixás, guias e protetores, que é a hierarquia da Umbanda, né? Orixás maiores, orixás menores, guias e protetores. Crença na reencarnação da lei do karma, né? Que é a lei de causa e efeito. Na livre manifestação dos espíritos, aí que eu vou entrar agora no processo, que vocês vão entender, ainda em processo de evolução ou não, para fins de trabalho de caridade. Como é que funciona isso? No espiritismo europeu, que é aquele espiritismo lá de 1800 e bolinha, apesar de eles não falarem, tinha muito preconceito. Hoje ainda existe esse preconceito, não é um preconceito do espiritismo, mas de algumas pessoas que não entenderam a doutrina espírita, tá? Então aquela coisa já é um espírito atrasado, é espírito... Gente, as manifestações da Umbanda, depois eu vou explicar para vocês o porquê que elas acontecem dessa mesma forma, da forma que acontecem hoje. No Espiritismo, acontecia primeiro as manifestações, médiuns de efeito físico, que rodava a cadeira, desligava a luz, quebrava vidro e o escambau. Isso foi necessário para começar o intercâmbio entre o mundo dos espíritos e o mundo material. Na Umbanda, essa manifestação de caboclo, preto velho, criança, exu, pombagira, na Umbanda universalista, cigano, baiano, boiadeiro, marinheiro, extraterrestre, reptiliano, diabo que for, são necessárias porque as pessoas ainda vivem precisando ver as coisas. Elas precisam ver um fenômeno, elas precisam ver para crer. Isso se deve por quê? Porque nós humanos ainda não despertamos 100% para a espiritualidade. Não desenvolvemos nossas faculdades mediúnicas, não estudamos autoconhecimento como se deve e não estudamos principalmente e praticamos reforma íntima. A partir do momento que essa tríade andar juntinha, equilibrada, não precisa de nada disso. Preto velho não precisa falar mais misifi, criança não precisa vir incorporando como criança. Entendeu, pessoal? Mas isso vamos passar para frente. Então, na Umbanda universalista, os espíritos são livres para se manifestar utilizando roupagem dos arquétipos de Umbanda ou não. Geralmente eles usam esses arquétipos, depois eu vou explicar como é que é, para ficar mais fácil de trabalhar.
e eles podem sim se manifestar se for para a prática da caridade com autorização de Deus, os orixás e Jesus Cristo, tá? A Umbanda, ela tem Jesus como Senhor apenas abaixo de Deus. A Umbanda, ela é fiel a Jesus. Aí pode falar, mas Jesus não falava de orixá. Óbvio que não, porque ele estava lá no Oriente Médio, né, criatura? Então, enfim, vamos passar para frente. Um dos postulados é o amor ao próximo, a caridade e perdão, a crença na existência do espírito. A Umbanda universalista ainda acredita na necessidade do ritual, mas como um elemento disciplinador dos trabalhos. Isso faz parte da Umbanda esotérica também, tá? Por quê? Porque quando você deixa tudo a Deus dará, naquele vulco-vulco, os filhos de fé, os médios ou aqueles que trabalham, eles acabam perdendo um pouco a linha. E como a Umbanda é uma religião magística, você tem alguns rituais que você tem que fazer, assim como é na Igreja Católica, no protestantismo e no espiritismo. Você não tem aquela reza inicial, pedir permissão para abrir aquele trabalho de mesa mediúnica, por exemplo, pedir a proteção dos guias, dos mentores, para que o trabalho ocorra. Então, tudo aquilo é ritual, gente. Só muda o jeito de fazer. A ideia é quase a mesma. Aqui na crença em Jesus, em grande Messias e exemplo a ser seguido, aí o povo fala, cristã, pelo amor de Deus. E no respeito à natureza e toda a obra divina. Ou seja, tudo que existe, um bandista deve respeitar. Todos respeitam? Não. É problema da Umbanda? Não é problema do ser humano, né? Porque a religião que inventou foi o ser humano. Outra parte interessante é a não cobrança por qualquer tipo de trabalho aberto ao público. Ou seja, tem sessão aberta ao público, não pode ter cobrança. Seja sessão de apometria, seja sessão de desobsessão, de reiki, de registro acástico, o que for. Não pode ter cobrança quando a sessão for aberta ao público, tá, pessoal? Quando a gente vai para a parte clínica, aí é outro departamento e eu vou explicar depois por que existe a parte da cobrança e a parte da não cobrança. Na não prática de sacrifício de animais ou qualquer espécie, não existe sacrifício na Umbanda, tá, gente? Caboclo das Sete Encruzilhadas foi, e aí me perdoem aqueles que dizem que na Umbanda tem sacrifício, mas não tem, porque o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas falou que não poderia ter, não poderia haver sacrifícios na religião dele, porque isso já é uma coisa que não necessita mais. Tá? Isso é da época ainda, muito antes da Atlântida, da Lemúria. Se você não estudou isso, aí é outro curso, né? No uso de branco e dos pés no chão, porque o branco, além de simbolizar a paz, ele é um bom catalisador de energias de polo positivo. Tá? Então, ela ajuda o médium, que eu também às vezes chamo de medianeiro, a estabelecer essa conexão com a espiritualidade para a prática da caridade. Tá, pessoal? Agora nós vamos à parte mais grossa do negócio. Diferenças da Umbanda Universalista para as demais Umbandas. A Umbanda ela não se prende apenas à manifestação de caboclos, pretos velhos, herês e exus. Na Umbanda Universalista, nós não ficamos presos apenas aos arquétipos tradicionais da Umbanda. Nós temos os orientais, os grandes guerreiros que já participaram aí das desencarnações pretéritas, dos grandes avatares como Jesus, apesar que Jesus não se manifesta na Umbanda, né? Ele não se manifesta incorporado, tá? Ele apenas envia vamos dizer assim, envia sua falange para fazer os trabalhos. Até porque para incorporar Jesus tem que ser uma pessoa boa demais na conta, né? E se está aqui é porque isso não é tão bom assim. Nós temos aí, por exemplo, Hermes, Akhenaton, se quiser. Então, tipo assim, Buda, Krishna, enfim, todos aqueles que trouxeram mensagem de perdão, de evolução, de amor ao próximo, de caridade, todos eles já têm seus falangeiros que se manifestam no Umbanda universalista. Muitas vezes com o seu arquétipo próprio, ou seja, como Buda, Krishna, etc. E muitas vezes eles mandam seus falangeiros se manifestarem com os arquétipos da Umbanda para ficar mais fácil o acoplamento mediúnico, o acoplamento dos chakras, que no caso é a incorporação, e também os médiums e todo mundo entender o que está acontecendo ali, para ficar mais fácil esse intercâmbio. A ritualística da Umbanda Universalista, apesar de que para você montar o seu terreiro, né, é um processo extremamente complexo, você tem que saber ponto cardeal, horário, lua, qual que é seu orixá de cabeça, orixá de frente e por aí vai. A ritualística da prática de Umbanda Universalista é muito simples. Então, a Umbanda Universalista ela vai abolindo aquela questão das velas coloridas, da
do marafo, né, do álcool, dos fumos, das bebidas alcoólicas, bebida alcoólica e marafo, mesma coisa. Ela vai começando a tirar aquilo ali para que você, com uma vela branca, um copo com água, sua roupa branca e seu axé, você consegue fazer o que você quiser dentro da caridade. Tá? Ah, mas eu posso usar a vela colorida? Pode, é uma religião muito aberta, né? Muito livre. Porque muitas vezes chega um filho de uma outra umbanda que se identificou com a umbanda universalista, o que não é bom nem ruim, né? Ele apenas se identificou, né, com a umbanda universalista, e aí ele fala, pô, mas lá no meu terreiro eu acendia vela, sei lá, acendia uma vela cinza ou uma vela vermelha para algum. Acende sua vela para algum, não tem problema nenhum. Ah, mas no meu terreiro eu fazia oferenda, eu tinha as minhas obrigações. Na Umbanda Universalista, a coisa das oferendas, ela vai sendo eliminada também, porque não vemos mais necessidade disso. A Umbanda Universalista, ela é pautada na evolução dos processos e na evolução dos seus médiuns, e também da espiritualidade que está evoluindo. Então, acabou para velho, criança e eles também estão em evolução e dependem diretamente da nossa boa vontade de trabalhar, da nossa fé, do nosso axé, para poderem continuar evoluindo conosco. A gente depende muito deles, eles dependem mais ainda de nós, tá, pessoal? Então, essa coisa do materialismo, da ritualística mais material, ela vai indo embora na Umbanda Universalista até um ponto que não vai precisar de nada disso, mas ainda vai demorar bastante. Né? A livre manifestação, já falei sobre isso. O uso de ferramentas terapêuticas, né, como apometria, reiki, cromoterapia, barra de axis, tarô, baralho cigano. Baralho cigano é muito Umbanda, né? Acesso a registros acásticos, Ho'oponopono, desdobramento, terapia de vidas passadas, regressão, tudo isso é aceito no Umbanda Universalista. Porque na Umbanda Universalista, nós não perdemos tempo julgando o processo terapêutico. Nós usamos ferramentas para ajudar os consulentes que lá pedem ajuda. Então é por isso que esses dias apareceu um aí falando que a apometria não estava certo, porque Kardec não falava. Cara, Kardec não falou um monte de coisa e ainda assim falou que precisava evoluir, que a própria doutrina, com o passar do tempo, iria sofrer alterações. E a Umbanda também é assim, tá, pessoal? Assim como deveria ser, no meu ponto de vista, todas as religiões, até um ponto de não existir mais religião, né? Mas já é uma opinião minha. Então, a Umbanda, ela aceita tudo isso para que os médiums e as entidades que ele trabalham tenham bastante ferramenta para acelerar o processo de desobsessão, de cura do consulente que ele está ali arrependido. Fala, mas e se não for do merecimento do consulente? Ele não vai ser curado. Simples assim, gente. Se ele não tiver merecimento, não vai funcionar. Se ele não tiver fé, não vai funcionar. É assim na Igreja Católica, na Protestante, no Espiritismo, no Banco, no Bé. É assim toda religião. Tá? Diz que a fé move montanhas, então tá aí. A Umbanda Universalista também defende a obrigatoriedade na prática da reforma íntima e do desenvolvimento mediúnico. Por quê? O médium que ele não se desenvolve, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. Por quê? Porque ele passa mal, ele não entende o que está acontecendo, ele acaba dando passagem para um espírito de grau muito rebaixado, né? Um espírito muito, vamos usar um linguajar aqui do espiritismo, um espírito muito atrasado, às vezes até em roupagem de mago negro, espectro, que são espíritos difíceis de doutrinar, difíceis de lidar. Então, às vezes, ele dá a passagem para isso e aí ele para o trabalho inteiro e você tem que ficar lá usando ferramenta para desacoplar o espírito obsessor ali, o trabalho continuar. Então, é a obrigação do médium no Umbanda Universalista estudar, desenvolver a mediunidade e praticar forma íntima. Porque se ele estudar a mediunidade, né, desenvolver a mediunidade, mas não praticar forma íntima, no meio do caminho alguma coisa errada vai acontecer. E isso eu já vi na prática, tá, pessoal? Então, as duas coisas caminham juntos. Não tem sacrifício, eu já coloquei ali, né, lá em cima, não tem sacrifício de qualquer espécie, no Umbanda Universalista. Não se usa basicamente mais comida, oferenda, linguiça, farofes, não tem nada disso no Umbanda Universalista. Tá? A Umbanda Universalista ela incentiva uma coisa que eu acho muito boa, que é o questionar. Você é livre para questionar o seu sacerdote, você é livre para questionar o que está acontecendo ali, a entidade te incorporou, tá? Então isso é muito importante, porque se você está lá em João 8,32, conheceis a verdade, ela vos libertará. Mas se você não pode questionar, como é que você vai conhecer a verdade?
Se você não pode questionar um espírito caso você não tenha evidência, como é que você sabe que ele é um espírito de Deus, que ele é um espírito de Jesus? Você não sabe. Então tem que questionar, sim, tem que estudar, sim, porque assim todo mundo evolui, os médios evoluem, os espíritos evoluem e a coisa funciona. Eu também já disse que não se perde tradições americanas e orixás, gente, não são santos da Igreja Católica. Deixa eu explicar isso aqui uma coisa para vocês. Em algumas vertentes umbandistas, eles aceitam que orixás são santos da Igreja Católica e não são na Umbanda esotérica, salvo engano, na Umbanda Sagrada, na Umbanda da doutrina das Sete Montanhas do Brasil e na Umbanda esotérica e na Universalista, orixá não é santo e santo não é orixá. Parte só o sincretismo. Eles apenas colocaram os santos na frente dos orixás e vice-versa para poder fazer o culto deles na época da escravidão. Orixás são potências cósmicas da natureza. Nunca, dentro da Umbanda esotérica e da Umbanda universalista, cremos que nunca tiveram vida material. Nunca foram seres humanos. Por quê? Porque são potências, nunca precisaram disso e servem para controlar o karma, os nossos caminhos, nossa evolução, as coisas da natureza, né? as estações do ano, o clima e etc. Tudo isso voltado dentro da aplicação do karma, da lei de causa e efeito da humanidade. Tá? Então, orixá é orixá, santo é santo. Santo nasceu, teve vida humana, morreu, ou antes de morrer foi canonizado, ou depois foi canonizado. É outros 500. O que pode acontecer são os santos da Igreja Católica se manifestarem na Umbanda na mesma vibração do orixá em que ele foi sincretizado. Aí isso acontece. Tá, pessoal? Fora disso, santo não é orixá, não. E aqui, nós vamos ver aqui, dentro da Umbanda Universalista, nós temos as 7 linhas da Umbanda. Na Umbanda Esotérica também é assim, com uma ligeira diferença. Na Umbanda Esotérica você tem Oxalá, Oxóssi, Iemanjá, Ogum, Xangô, Iori, Orimai e Sol. São as 7 linhas. Na Umbanda Universalista, depois de Rivas Neto, né, que estudou com o da Mata e Silva, acredita-se que para todo orixá tem uma contraparte. Então você tem Oxalá e Ododuá, que é a contraparte do Oxalá, Iemanjá e Oxumaré, Ogum e Obá, Xangô e Ansan, Iori e Oxum, Iorimai e Nanamburucum, ou Nanamburuquê, mesma coisa, chama do que você quiser, não faz diferença nenhuma. E Exu no sentido de orixá, tá, pessoal? Eu vou gravar um vídeo só sobre Exu. Vai ser um vídeo, uma aula só sobre Exu. Então, o que a gente tem, né? Em termos de arquétipos rápidos. Oxalá, Oxóssi, Ogum e Xangô, manifestação de caboclos, tá? Iemanjá, manifestação de caboclas. Em Oxóssi, que tem Ossan, né, que é a parte feminina, o polo negativo, que é o polo, não é a qualidade, tá, pessoal? Que é o polo, seria o polo passivo. Nós temos também a linha da Jurema, tá? Que aí são as caboclas do reino do Juremá. Juremá é um reino espiritual, tá, gente? Então nós temos essas 7 linhas. Aonde que entra Omulu e Obaloaê? Ele não entra como orixá das 7 linhas originais. Para algumas vertentes ele entra como orixá oculto, porque ele trata da vida, da morte, da doença, da saúde, tá? Mas ele não é considerado um orixá maior. É menos importante? Não mesmo. Tem a sua aplicação, tem a sua importância, tem seus falangeiros, tá? Então vamos lá. O que são orixás, para ficar legal? São potências cósmicas, gente, que integram diretamente a lei de causa e efeito. Ou seja, lei da natureza, aplicação de lei de causa e efeito, o seu nascimento, os seus processos de doença, recuperação, tudo na sua vida, tudo na vida universal, tem a influência direta dos orixás. As características humanas também são guiadas pelos orixás. Por exemplo, uma pessoa que nasceu ali com o orixá de cabeça Xangô. Ele é uma pessoa que automaticamente ele vai ter um problema com injustiça, ele vai odiar a injustiça. Então, provavelmente, ele vai trabalhar com alguma coisa que é aplicada à manutenção da justiça. Entende? Uma pessoa que nasceu aí, por exemplo, com o orixá de cabeça e Orimá, a pessoa que ela vai parecer ser velha. Ela vai ter um pensamento mais velho, ela vai ter muita história para contar, ela vai conseguir superar os seus problemas de uma forma meio sofrida, mas vai superar e vai usar esse conhecimento para ajudar o próximo, tá, pessoal? E assim por aí vai, tá?
Como eu já disse, nenhum dos orixás tiveram vida material, tiveram vida humana. Isso só para Umbanda esotérica e universalista. Não me recordo se a Sagrada tem isso. Os orixás estão diretamente associados às forças da natureza, né, os sentimentos humanos, como já disse. Amor, caridade, vento, chuva, perdão, nascimento, morte, por aí vai. E, como já disse, o orixás não tem forma humana. E aí a gente tem os arquétipos da Umbanda, que são o quê? Que são os espíritos que se manifestam no grau de orixás menores, guias e protetores. Eles assumem uma roupagem. Essa roupagem quer dizer que é um arquétipo. Cada arquétipo tem sim a sua qualidade, a sua ação, seu potencial de ação dentro das 7 linhas da Umbanda. Então, na Universalismo, nós temos os arquétipos que podem ser incorporantes ou não. Por quê? Na próxima aula você vai ver que na próxima aula eu vou falar sobre Oxalá. Já um spoiler da próxima aula. Os caboclos de Oxalá dificilmente incorporam, né? Quase nunca. E quando incorpora, dá um recado, uma instrução e sobe na braquiária. Tá? Não fica de conversa não, porque eles têm muita coisa para fazer. Então, quando necessita-se a presença de um caboclo de Oxalá, por exemplo, ele fica ali, né? Vem ali talvez um guia, um orixá menor, num segundo, terceiro grau, num quarto grau, para ficar ali dando uma mensagem, orientando, fazendo uma limpeza, fazendo um milagrezinho, para a coisa fluir. Mas incorporar, dificilmente incorporam. Dentro desse negócio de Oxalá ainda, pessoal, deixa eu ver se a tela está aqui certinho. Dentro ainda de Oxalá, mas isso eu vou falar na próxima hora, estou dando spoiler demais. Então nós temos os principais arquétipos da Umbanda, que são os caboclos, que são os índios ou as índias, né, do Brasil. E na Umbanda universalista você também tem os nativos americanos, os nativos mexicanos, também foram índios, por exemplo, Cherokee, Cheyenne, etc. Todos eles têm livre acesso para se manifestar na Umbanda universalista através de seus médios e dentro dos entrecruzamentos vibratórios, que eu vou explicar em outra aula, da Umbanda, que deixando assim meio rápido você entender. Um caboclo de Xangô ele vai se manifestar na linha de Ogum. É um entrecruzamento permitido. Tá? Depois eu explico com mais calma, mais detalhes. Então esses índios eles podem ter sim vivido como índios no Brasil e depois desencarnado e nunca mais voltaram porque atingiram já um lugar evolutivo que não necessitava mais nascer na matéria, né? Então eles ficam ajudando a gente do lado de lá, mas nem sempre são índios, podem ser guerreiros, podem ser pessoas que se colocaram à disposição para trabalhar dentro da lei de Umbanda, lei magística de Umbanda, e assumir essa roupagem para poder trabalhar. Tá? Caboclos também é uma linha evolutiva dentro da hierarquia da Umbanda. Nós temos os herês ou ibejis, que são as crianças, que podem ou não ter sido crianças nas vidas pretéritas, e muitas vezes nem crianças mais são, mas assumem essa forma para poder tocar o coração das pessoas que estão com o coração meio amargo, né? Com um coração meio duro. Então a criança ela vem com aquela chama rosa, que é a chama do amor incondicional, para amolecer os corações daqueles que estão aí numa draga miserável, né? Temos aí os pretos ou pretas velhas, que estão ali no topo da evolução da lei de Umbanda. Depois disso, eles passam a não fazer mais parte da lei de Umbanda para trabalhar em outros orbes e outros lugares e podem fazer essas mesmas coisas ao mesmo tempo, né? Podem trabalhar em outros orbes, mas quando necessário assumem a roupagem de preto velho para poder vir trabalhar. São espíritos muito sábios, muito, muito sábios. Eu vou falar vai ter um vídeo só falando sobre caboclo, preto velho, criança, só sobre os arquétipos, tá? Esse aqui é só um resumo. Aí nós temos um subtipo de caboclo, que é o boiadeiro, seria o caboclo boiadeiro, né? Que é o quê? Que é o cara que nasceu ali em Minas, São Paulo, estado de Goiás, ele teve ali sua vida, teve suas aventuras, teve suas batalhas, venceu todas, desencarnou e se manifesta com essa facilidade para um dia chegar no grau de caboclo na roupagem de índio. Né? Então eles se manifestam nessa roupagem aí. Temos os marinheiros, que eles trabalham tanto como subtipo de pretos velhos, como também trabalha na linha de Iemanjá. Né? Muito comum você ver os marinheiros vindo na linha de pretos velhos, também na linha de Iemanjá, porque eles trazem uma sabedoria daquele que enfrentou as tempestades em alto mar, os oceanos muito bravos. Então, eles têm essa sabedoria, essa maneira, né, esse molejo para poder desviar de algumas situações difíceis.
Ciganos e orientais. Pessoal, isso é muito da Umbanda esotérica e universalista. Nas outras vertentes, geralmente, não se aceita a manifestação desse tipo de entidade, pelo menos não nessa roupagem. Aí pode ser filósofos, mestres ascensos, podem ser, no caso dos orientais, né? Os grandes curandeiros da China, da Índia, da Tailândia, da Mongólia. Existem inúmeros os samurais japoneses que aprenderam em grandes batalhas como se enfrenta as dificuldades da vida, né? Óbvio que ele não vai mandar você fazer um harakiri, né, gente? Pelo amor de Deus. E os ciganos, que é uma das linhas maravilhosas que não existe na Umbanda original, na primeira Umbanda, que do Zélio, né, não aparecia, mas foi, vamos dizer assim, anexada a Umbanda Sagrada tem cigano, em quase todas as Umbandas tem ciganos, e eles trazem ali a alegria, a fortuna, a sabedoria, né, o trabalho, a alegria de viver, a alegria de se festejar uma vitória, e trazem com eles um oráculo que eu amo, que é o baralho cigano. Se você quiser uma consulta comigo de baralho cigano, só você escanear o QR Code para aparecer na outra tela, que eu vou colocar ali para vocês, para você agendar a sua abertura de baralho. Você pode marcar só algumas perguntas, pode marcar um jogo completo. E aí você tem as linhas intermediárias, são os jagunços, os malandros, né? Os extraterrestres que entram também ali na Umbanda, né? Para trabalhar com esses mesmos arquétipos, que são os jagunços. Estão ali mais ou menos na mesma linha ali do caboclo boiadeiro, naquela coisa toda. Malandros, linha de seu Zé Pilintra, que é uma das poucas entidades que entra ali na linha de esquerda e na linha de direita. E aí você tem os arquétipos de Exu e Pombagira, que é o quê? São os guardiões. Né? Eles abrem e fecham as portas, eles aplicam karma. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que Exu e Pombagira, ó, uma maravilha de estudar, são maravilhosas. E é isso, deixa eu voltar para minha cara feia aqui. Então, deixa eu me ajeitar, que eu estava até meio folgado aqui. Então, pessoal, essa foi a primeira aula, foi uma longa, né? Foi a primeira mini aula. As outras mini aulas serão muito curtas, tá, pessoal? Coisa de 10, 15 minutos no máximo. No máximo, não quero passar disso. Ainda vou ter que editar aqui para cometer alguns erros. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, coloquem nos comentários. Falta de educação, quer falar um palavrão? Guarda para você, tá? Se você não gosta de Umbanda. Parou o cara na motona aqui. Se você não gosta de Umbanda, se você tem preconceito, guarda pra você, tá? Vai ser feliz na sua vida, cuida da sua vida, tá? Ninguém que tá cuidando da sua vida, tá? Se você cuida da sua, cuida da minha, tá tudo certo. E comentários ofensivos eu vou excluir na hora e vou banir a pessoa do canal, porque apesar de isso ser um canal democrático, é só democrático para quem quer aprender, tá? Para quem quer ficar fazendo debatezinho, competição, seu lugar não é aqui. Certinho, pessoal? Próxima aula, vamos falar dos orixás, as 7 linhas originais dos contrapartes. Próxima aula, Oxalá. Fechou, meus amigos? Aí, ó, se você quiser aí deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. Tem um QR Code aqui que você pode ir para a lojinha e contratar os serviços de baralho cigano, terapia de registros acásticos, estudo numerológico para saber se sua vida está travada por conta do seu nome, cromoterapia, reiki e mesa quântica estelar para você aí ter uma vida melhor. Certinho, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixe suas sugestões abaixo e a gente se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus e tchau!